Isto para todos que me acompanham neste canal. Eu quero, neste dia, compartilhar uma mensagem, uma reflexão que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio que Deus vai falar com você. Essa reflexão, essa mensagem, ela está baseada na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo 11, a parte B do versículo que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 11, a parte B do versículo que diz assim: Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Esse texto, ele se encontra registrado na última epístola que o apóstolo Paulo escreveu antes de ser martirizado em Roma, na segunda epístola a Timóteo, na segunda epístola pastoral a Timóteo. Paulo logo iria morrer por amor ao Evangelho. Neste dia o Senhor me fez lembrar desse texto. E Deus me fez lembrar também de certa experiência que eu vivi, eu experimentei no início do meu ministério. Me lembro que eu estava numa reunião de obreiros e o pastor que conduzia aquela reunião de obreiros, ele foi tratar um assunto a respeito de um obreiro da igreja que ele pastoreava, que havia falhado, que havia errado. Eu me lembro que aquele pastor, ele usou essa seguinte expressão. Ele falou assim para aqueles que estavam nesta reunião, inclusive eu: o obreiro meu que errar, o obreiro que cometer um erro, comigo é só uma vez, não há uma segunda chance. Errou comigo, não há segunda chance. Não será mais meu obreiro. Foram essas palavras até fortes que ele falou. Eu me lembro que quando ele falou isso, eu pensei assim comigo: ainda bem que o Senhor, ainda bem que o pastor não é Deus. Porque se o pastor fosse Deus, nós estávamos todos perdidos. Não havia esperança para nós, porque o ser humano erra e falha. Mas uma verdade precisa ser dita diante disso. O homem, o ser humano, ele tem dificuldade em perdoar. O homem, o ser humano, ele tem dificuldade em dar uma segunda chance. Falta compaixão e misericórdia, muitas vezes. O ser humano muitas vezes não tem compaixão e misericórdia daqueles que erram e falham. Mas o Deus da Bíblia, o Deus da igreja, ele é diferente. Deus, ele dá uma segunda chance para o homem. Deus, ele levanta o homem da lama, levanta o homem da sarjeta. Deus, ele estende a mão para aquele que está caído e o levanta. Deus tem compaixão, Deus tem misericórdia. Deus restaura aquele que foi destruído. Deus, ele não desiste do homem. Deus, Jesus, não desiste de você. É sobre isso que eu quero falar nesta breve reflexão. Eu quero falar que Deus não desiste de você. Embora muitos podem desistir e dizer que não há mais chance ou oportunidade para você, mas Deus não desiste de você. Eu encontro na Bíblia Sagrada alguns homens que erraram, que falharam, mas Deus não desistiu deles. E se Deus não desistiu deles,
Deus também não vai desistir de você. Se não, vejamos. O primeiro homem que eu encontro na Bíblia que errou, que falhou. É um personagem muito conhecido de todos aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada. Se trata de Sansão, que se encontra a sua história registrada no livro de Juízes. Sansão, sem dúvida alguma, foi a maior manifestação do poder do Espírito Santo na vida de um homem no Antigo Testamento. Sansão, diz a Bíblia, no livro de Juízes, que ele matou um leão com as suas próprias mãos. Colocou fogo na seara dos filisteus através de 300 raposas. Feriu 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Arrancou as portas ou o portão da cidade de Gaza e levou nas costas. E os filisteus ficaram impressionados com isso. Mas Sansão tinha um ponto fraco, tinha uma debilidade. Eram as mulheres estrangeiras, as mulheres filisteias. E uma mulher chamada Dalila, comprada, paga pelos filisteus, conseguiu roubar o segredo de Sansão, porque a navalha nunca havia cortado seus cabelos. E os cabelos de Sansão foram cortados. E ele ficou entregue à mão dos filisteus, que sem piedade e sem misericórdia lhe arrancaram os olhos. E o homem mais forte, o poderoso juiz Sansão, virou agora escravo, palhaço, instrumento de escárnio e zombaria dos filisteus. Mas diz a Bíblia que um dia os filisteus, no templo do seu deus Dagão, quiseram comemorar e zombar de Sansão e de seu Deus. Mas os filisteus esqueceram os filisteus, que o cabelo de Sansão havia crescido novamente. E neste momento então Sansão orou a Deus. Sansão clamou a Deus. E Deus, em sua infinita misericórdia, mais uma vez usou Sansão. O Espírito do Senhor se apoderou mais uma vez de Sansão. E Sansão derrubou o templo do deus Dagom. E foi uma grande vitória para Israel. E Sansão matou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. E Sansão, por este ato, ele entra na galeria, nos heróis da fé, na galeria dos heróis da fé. Por quê? Porque Deus não desistiu de Sansão. Se Deus não desistiu de Sansão, Deus também não desiste de você. Deus não desiste da sua vida. Eu me lembro de um amigo meu, e ele era um pregador do Evangelho. Mas pelas circunstâncias da vida, ele se afastou, ele se distanciou, e ele passou por um processo terrível, perdeu tudo na sua vida. E eu me lembro que certa feita ele contou que ele estava na fila de uma agência bancária, barba para fazer, maltrapilho, depois de ter havido usado droga dia inteiro, semana inteira, sem esperança, sem expectativa. As pessoas, os pastores, a igreja, todos haviam desistido dele. E ele contou, nunca me esqueço disso, que ele estava na fila de uma agência bancária para receber ou pegar a última quantia de dinheiro que ele tinha na sua conta para usar em entorpecentes. E ele conta que chegou um senhor de idade, cabelos brancos, olhou para ele e disse assim: rapaz, você é evangélico? Você é evangélico? E ele disse: não, eu não sou, eu fui, mas sou afastado. Deus não tem mais nada comigo. E aquele senhor de idade, cabelos brancos, olhou para ele e disse: rapaz, eu percebo que ainda em teus olhos há um brilho do Espírito Santo. Você não pode fugir da chamada e da vocação que Deus tem na tua vida. Ele conta isso e diz que quando aquele homem, aquele senhor de idade falou isso, lágrimas começaram a molhar seu rosto. E uma voz falou forte no coração dele: é tempo de voltar. E naquele dia mesmo ele voltou, visitou uma igreja e se reconciliou com Deus. E hoje, aqui na minha cidade, ele é pastor, ele serve a Deus e é pastor
de uma igreja. Porque Deus não desistiu de Sansão. Deus não desistiu do meu amigo. E Deus não desiste de você. Você que está afastado, você que está distanciado, pensando que não há mais nada para você, eu quero dizer para você nesta mensagem, Deus não desiste de você. Mas há um outro personagem na Bíblia que Deus não desistiu dele também. Também é muito conhecido. Se chama Davi, o amado de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Sem dúvida alguma na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar outro homem que nem Davi adorava a Deus com todo o seu coração e toda a sua alma. Davi que matou o gigante Golias e se tornou o herói nacional de Israel. Mas esse Davi, esse ungido do Senhor, esse homem segundo o coração de Deus, ele vai pecar, ele vai adulterar com Batseba e vai planejar e assassinar o esposo de Batseba, o grande guerreiro Urias. Mas então o profeta Natan, que tem a revelação de Deus, chega até Davi e com muita inteligência conta uma parábola, uma história, e Davi fica indignado e condena sem misericórdia o homem da parábola, da história, sem saber que é ele. E Natan, então, o profeta com autoridade, olha para Davi e diz: tu és este homem. Davi, então, na mesma hora, reconhece o seu pecado e o seu erro e diz: pequei, somente eu pequei contra o Senhor. E Deus, na mesma hora, perdoou Davi. É claro que nós que conhecemos Bíblia, a história bíblica, sabemos que Davi, ele vai ter as consequências do seu pecado. Vai pagar caro as consequências do pecado que ele cometeu na sua família e no seu reinado. Mas Deus perdoou Davi. Mas é interessante dizer que depois disso a imagem de Davi foi arranhada. E muitos não tinham mais Davi como antes. Aitofel, o avô de Batseba, se levantou em uma revolta contra Davi na questão da revolta de Absalão. Muitos não consideravam mais Davi, porque o homem muitas vezes não perdoa, mas Deus perdoa e dá uma segunda chance. Deus não desistiu de Davi e Deus não desiste de você. Eu me lembro então, quando eu falo sobre isso, de um certo evangelista que chegou numa igreja pregar num congresso. Ele ministrou a palavra, Deus usou ele poderosamente. Só que no final da ministração, uma irmã chamou o pastor e disse: o senhor chamou esse evangelista? Você não sabe o que ele fez. E a irmã começou a numerar. Ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. E isso não é nem a metade. O pastor ficou preocupado. Pensou, ele não vai então mais pregar na minha igreja. O pastor foi para sua casa, entrou no seu quarto de oração. Isso era umas 11 da noite. E começou a orar, meia-noite, 1h da manhã, dizendo assim: Deus, revela o pecado desse evangelista, porque ele não vai pregar mais na minha igreja. E conta a história que lá pelas 3h da manhã, o Espírito Santo bradou no quarto. O Senhor falou com o pastor e disse assim: eu não me lembro. Eu não me lembro. E o pastor questionou: o senhor não se lembra? O senhor é Deus, o senhor é onisciente. O senhor sabe todas as coisas, como o senhor pode não se lembrar? E sabe o que Deus respondeu para o pastor? Naquele quarto de oração, 3h da manhã, sabe o que Deus respondeu? Eu não me lembro dos pecados que perdoo. Eu não me lembro dos pecados que perdoo. Por quê? Deus apaga as transgressões. Deus perdoa os pecados. Deus não desistiu de Davi. Deus não desiste de você. Eu sei que Deus está falando contigo. E para terminar esta reflexão, aqui Marcos, de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Quando Paulo ele faz a sua primeira viagem missionária, ele vai na companhia de Barnabé. Só que Barnabé leva seu primo, Marcos, ou João Marcos. Mas a história bíblica vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos que Marcos, no meio do caminho,
ele resolve, ou no meio da viagem missionária, ele resolve voltar para casa, porque ele sente saudade. Ele ainda não estava preparado para aquilo. Paulo e Barnabé continuam a viagem, Deus os usa poderosamente. Passou-se um tempo então, passa-se um tempo, e Paulo sente no coração de fazer uma segunda viagem missionária. E Barnabé então diz para Paulo, vamos levar Marcos novamente. Mas Paulo diz, não, Marcos não. Marcos, eu não vou levar mais. Ou seja, Paulo não acreditava mais em Marcos. Paulo não depositava mais confiança em Marcos. Mas Barnabé não, Barnabé acreditou. E disse, não, eu ainda acredito em Marcos. Paulo vai com Silas e faz a segunda viagem missionária. Mas Barnabé vai com Marcos para outra direção. Por isso eu glorifico a Deus, porque sempre haverá um Barnabé, que significa filho da consolação. Sempre haverá um Barnabé que vai acreditar em você. Aí passa-se o tempo, Marcos vira um homem, um grande homem de Deus. Ele vai virar companheiro, auxiliar do apóstolo Pedro, e vai ajudar Pedro a escrever suas epístolas. E mais à frente, Marcos vai escrever um evangelho, que é muito importante para a história do cristianismo. Daí Paulo agora, preso em Roma, prestes a morrer, ele escreve a epístola a seu filho na fé Timóteo e diz, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Ou seja, Paulo agora reconhecia a importância de Marcos. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de Marcos. Deus não desiste de você. Eu sei que Deus falou com muitas pessoas nesta pregação. Eu sei que o amor de Deus é mais forte que a decepção. Eu sei que a esperança é mais forte que as circunstâncias contrárias. Eu não sei aonde você está, eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, mas eu quero dizer que Deus não desiste de você. Eu quero fazer uma oração com você neste momento. Eu queria orar com você nesse momento. Vamos orar então. Senhor, eu trouxe essa palavra baseada nesse texto. Deus não desiste de você. Eu sei que há pessoas agora me assistindo e vendo essa mensagem desesperadas. Pessoas até pensando em tirar a vida. Pessoas que perderam tudo, perderam famílias, perderam ministérios. Mas eu quero dizer para elas que Deus não desiste delas. Há uma esperança. E a última palavra para a vida delas não vem do homem, não vem do mundo, vem de ti. E esta palavra é, eu ainda tenho algo na sua vida. Eu ainda quero te usar, porque eu não desisto de você. Assim eu oro em nome de Jesus. Eu agradeço. Se você gostou dessa palavra, compartilhe com outras pessoas, porque a palavra tem poder e ela não volta vazia. Eu agradeço. Obrigado em nome de Jesus.